Bora falar de futebol? O Palmeiras estreará contra o Noroeste o seu grupo B, o segundo time que vai revezar com o primeiro, aquele que estreou contra a Portuguesa. Qual será essa escalação? Como Abel deve formar o time? Além disso, será que Abel vai manter o mesmo sistema ou buscar uma variação? Existe essa possibilidade, hein? Vamos falar sobre esses dois jeitos diferentes que o Abel pode tentar usar. O grupo B, que não necessariamente é um grupo de segunda divisão ou segundo escalão dentro do elenco do Palmeiras para esse duelo contra o Noroeste. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, claro, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Já somos mais de 67 mil pessoas aqui juntos, que maravilha! Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui é uma delas. Olha só, se você não é um inscrito, já chega aqui, ó, clica nesse botão inscrever-se, me dá uma moral que eu quero colocar uma plaquinha aqui de 100 mil inscritos ainda esse ano. Bora nessa missão comigo? Já clica no botão do lado, esse sininho, que vai ativar as notificações. Pintando um vídeo novo, você vai receber um aviso. Além disso, me ajuda com o YouTube, ó, o joinha, o like tá aqui embaixo para você mostrar para a plataforma que o vídeo é bom e assim o trabalho ser reconhecido. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo com elogio, crítica, algo a agregar, algo a discordar, porque tem muita gente boa comentando aqui também e vocês podem debater entre si. Caso você queira ser membro do canal do Fragoso, um apoiador direto, já te deixo a dica de clicar no botão Seja Membro. Maravilha? Bora pro tema do vídeo? Olha só. A gente tem a curiosidade em relação ao grupo B do Palmeiras, né? A escalação usada contra a Portuguesa foi a seguinte: o Everton no gol, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho como primeiro volante, dois meias mais soltos, Maurício e Richard Rios. Estevão pela direita, Thales como centroavante e Rômulo pela esquerda. Entraram ao longo do jogo Benedetti, Atuesta, Giai, Alain e Luigi. E aí a gente olha para quem ficou de fora, para projetar o que vem por aí contra o Noroeste de Bauru. Jogo que acontece em Bauru, inclusive vale destacar. Ficaram de fora peças importantes, vou colocar dessa maneira, tá? Peças com muita minutagem na equipe em 2023. E também estreias que não vão acontecer, ou melhor, que não aconteceram no ano passado, obviamente porque o jogador não estava à disposição, era de outro clube. Mike ficou de fora dos relacionados do último jogo. Gustavo Gomes, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Facundo Torres e Rony. Deixei o Rony por último, não só pela questão do posicionamento, mas também porque o Rony tem um futuro incerto, está em negociações para deixar o Palmeiras. Vale destacar que o próprio presidente Mário Bittencourt, já em uma entrevista coletiva, disse que tem proposta enviada para o Rony, aguarda uma resposta para ajustes e espera que tudo dê certo. Inclusive diz que tem tudo certo com o Palmeiras já para a negociação se concretizar, é só um acerto com o jogador. O Ricardinho Martins, da TNT Sports, craque da reportagem, de olho sempre no Santos, inclusive noticiou também que o Santos tem interesse no Rony. E a gente sabe que em relação a investimento, o Santos tem pegado um pouco mais leve. O Rony tem como impasse a questão salarial para acertar e para deixar o Palmeiras. E o Santos vai ter de abrir o cofre para realmente resolver. O Fluminense foi quem mais se aproximou nessa história de levar o atacante. A ver qual será o destino. O fato é que o Rony não foi relacionado para esse jogo. E aí pintam algumas dúvidas. Eu estou olhando para a minha tela de apoio aqui para trazer todas as informações sem perder nada para você. Primeira dúvida, será usado um sistema com pontas? E aí muita gente pode falar, mas de onde você tirou isso, Fragoso? O técnico Abel Ferreira gosta muito de utilizar esquema com alas. E aí é aquele esquema que muitos torcedores acabam falando, mas vai entrar com dois laterais do mesmo lado? Pode ser que sim, é uma possibilidade. Ele fez isso em praticamente todos os primeiros jogos que ele teve à disposição com pré-temporada no Palmeiras desde que ele chegou. É um sistema que ele testa e que ele gosta. Inclusive, ele já conquistou títulos se utilizando desse sistema. Então, será que o técnico Abel Ferreira vai manter o mesmo sistema que nós estamos observando como um 4-1-2-3? Ou será que ele vai se utilizar de alas num sistema que, claro, os alas podem se transformar em pontas? É uma dúvida e a gente vai falar sobre essas duas possibilidades. Segunda questão. Todos os jogadores considerados grandes dentro do elenco estarão no time titular do Palmeiras nesse jogo contra o Noroeste? Ou será que vem surpresa? Dependendo do sistema, pode pintar surpresa. Gente grande pode, por exemplo, ficar no banco. Enfim, para a gente mergulhar agora com nomes. Expectativa, por exemplo, de Marcelo Lomba pegar a vaga do Everton. Isso
se o Palmeiras mantiver o sistema utilizado contra a Portuguesa, tá? Na primeira hipótese. O Marcelo Lomba deve pegar a vaga do Everton naturalmente. Mike ou Giai, lembrando que o Giai entrou no decorrer da partida contra a Portuguesa por conta das câimbras do Vanderlan na lateral esquerda, então certamente não era para entrar, foi uma questão circunstancial. Mike ou Giai devem aparecer na lateral direita no lugar do Marcos Rocha. E aí, repito, caso ele use este sistema com apenas um lateral de ofício dentro de campo. Na zaga, é natural que Gomes e Benedetti assumam as posições de Murilo e Naves. Do lado esquerdo, Piquerez deve voltar em breve. Enquanto isso, Caio Paulista deve ocupar a vaga de titular no lugar do Vanderlan, que apareceu no grupo 1. Como primeiro volante, o Aníbal deve voltar a pegar a vaga do Fabinho. Olhando para o meio-campo com duas opções de meias, digamos assim, sem o Zé Rafael ainda em cronograma individualizado, o Atuesta entrou no último jogo e pode ser utilizado novamente, ou até mesmo o Figueiredo, que estava no banco de reservas. Eles são opções para o Richard Rios. Olhando para a meia como camisa 10, o Rafael Veiga deve pegar a vaga do Maurício. Essa é a expectativa. Na frente, o Palmeiras teve o Rômulo na ponta esquerda. O Bruno Rodrigues e o Paulinho, bom lembrar, estão machucados, tá? Então eles não estão à disposição. E aí, o Felipe Anderson e o Facundo Torres, eles podem aparecer pelos lados do campo, no lugar do Rômulo e do Estevão. Você teria por um lado o Facundo, pelo outro o Felipe Anderson. Na frente, o Flaco Lopes pegaria o lugar do Tales. Como ficaria o time, Fragoso? Vamos lá. Usando esse sistema, o time teria Marcelo Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Figueiredo ou Atuesta e Rafael Veiga, Facundo Torres por um lado, Felipe Anderson por outro, Flaco Lopes como centroavante. Esse seria o time, teoricamente, mantendo uma estrutura muito próxima daquela que foi utilizada contra a Portuguesa. Porém, se o técnico Abel Ferreira quiser, em meio a esse campeonato paulista, e o técnico Abel Ferreira gosta de ter dois sistemas mais fixos ao longo da temporada, buscar uma novidade em relação ao sistema, uma segunda opção já colocada em prática, ele tem dois laterais pelo lado direito para usar, do lado esquerdo não. O Vanderlan acabou saindo com câimbras, então naturalmente deve ter sentido o desgaste, e o Piquerez está voltando. Então só o Caio, de fato, é uma peça que pode aparecer por lá. Essa é a expectativa depois de observar o que aconteceu contra a Portuguesa e a ideia de revezamento da minutagem. Pelo lado direito não, o Giai entrou para substituir o Vanderlan e o Mike nem para o jogo foi. Então a perspectiva de utilizar um sistema com dois laterais em campo, sendo um lateral e o outro ala, ou melhor, um terceiro zagueiro e o outro ala, e aí a depender do momento do jogo esse terceiro zagueiro vira lateral e o ala vira ponta, se houver essa possibilidade é pelo lado direito mesmo, usando Mike e Giai no time titular. E a partir daí, se de fato buscar esse sistema, ele pode optar por um atacante pelo lado esquerdo, justamente porque terá dois alas, para colocar mais um homem junto com o centroavante. Essa peça poderia ser o Luigi, que inclusive na base chegou a fazer essa função de ser um segundo atacante, mas também atuar mais aberto pelo lado esquerdo. Então existiria essa possibilidade. Usando dois laterais em campo, para contar com alas, o time ficaria desta maneira. E aí gente grande poderia ir para o banco. Marcelo Lomba no gol, Giai, Gomes e Benedetti, formando uma linha de três com um lateral pela direita, como o Abel já fez várias vezes com Marcos Rocha e com Mike. O Aníbal seria esse volante à frente da zaga, dessa linha de três. A partir daí, o Mike poderia ser um ala pela direita, que poderia se transformar em ponta ao longo do jogo, já fez isso várias vezes, e ele usaria dois meias, Veiga e Facundo Torres, porque é bom lembrar que ele deu essa dica. Ele disse na última entrevista que o Facundo pode atuar ali como um 10, mais centralizado também na criação de jogadas. Então ele poderia fazer uma dupla com Veiga e Facundo, o Aníbal protegendo e o outro ala sendo o Caio Paulista, que também é um jogador que tem característica para fazer a ponta. Mas os dois como alas, por quê?
Porque o pé direito do Mike vai estar do lado direito do campo, é para correr para o fundo. E o pé esquerdo do Caio vai estar do lado esquerdo do campo, é para correr para o fundo. Não vai dar para cortar para dentro. Então, para dentro, na construção de jogadas internas, Aníbal, Veiga e Facundo. E aí ele colocaria o Flaco Lopes com o Luigi. Por quê? É bom lembrar que o Flaco Lopes, quando esteve no Lanús, se destacou, chamou a atenção do River Plate, chamou a atenção do Palmeiras, ele jogava com o Pepe Sandi, que era um segundo atacante. O Flaco fazia a função de revezar com ele, o Pepe Sandi era mais velho, tinha 40 anos, ele corria muito mais pelo Pepe Sandi, mas jogava com 2 atacantes. E o Luigi jogou com 2 atacantes na base no último ano ao lado do Tales, mas saindo do lado esquerdo para dentro em muitas ocasiões. Então, teria lógica, mas com isso, como eu disse, o Facundo faria a posição mais central por dentro e o Felipe Anderson, ele não estaria em campo nessa formação. Ele não jogaria nessa formação. Poderia aparecer como um ala e ele trocaria um dos laterais. Felipe poderia ser um ala pela esquerda, mas aí ele ala pela esquerda não seria um ala porque ele teria o pé direito para dentro, ele apareceria no lugar do Mike, mas o Felipe nem mesmo fez essa função corriqueiramente no Palmeiras. Agora é hora de testar, enfim. O fato é que, com isso, o Palmeiras teria inclusive a dinâmica, com essa formação que eu citei, posso repetir para você, a dinâmica de empurrar o Luigi para dentro e do próprio Facundo auxiliar o Caio passando pela esquerda, por exemplo, para fazer a função de ponta no momento em que o time esteja no ataque e esteja precisando dessa função. Afinal, o time estaria protegido com Giai, Gomes, Benedetti e Aníbal, uma linha de 4 se necessário fosse, e dificilmente será necessário no Campeonato Paulista diante de equipes tão frágeis assim, que vão colocar 9 jogadores para defender, e só um, de fato, o centroavante, para tentar fazer um pivô numa recuperação rápida de bola, tentando um contragolpe em cima do Palmeiras, com outras peças acelerando. Então, 3 jogadores ali é até mais do que suficiente. Você já tem superioridade de 3 contra 1, mas é uma segurança grande que de um modo geral se faz. Tendo isso em vista, essa escalação pode aparecer. Essa ideia de jogo pode aparecer. Eu diria para você que essas são 2 possibilidades que o técnico Abel Ferreira pode colocar em campo, projetando um duelo contra um Noroeste que vem para tentar se manter na primeira divisão. Está muito distante de ser um adversário páreo para o Palmeiras. Palmeiras A, Palmeiras B, Palmeiras mesclado. O Palmeiras é mais forte, tem mais qualidade técnica para entrar como favorito mesmo jogando em Bauru. Algumas peças importantes do Noroeste para esse Campeonato Paulista: o goleiro Felipe Alves, que trabalhou no Fluminense, no São Paulo, no Fortaleza, agora é goleiro do Noroeste. O lateral Cicinho, que veio do Ludogorets para o Bahia, deixou o Bahia e agora está no Noroeste, muito experiente, assim como o Felipe Alves. E a outra peça é o Carlão, mais uma experiente, mas essa muito mais do interior de São Paulo e não a nível nacional. Já foi bem no ano passado, tanto pelo Noroeste quanto pela Ferroviária, dividiu o ano nos 2 clubes e começou a temporada muito bem. O Noroeste venceu o Velo Clube fora de casa, outra equipe que inclusive vem para tentar ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista, e o Carlão sofre o pênalti e faz um outro gol, claro, já chamando a responsabilidade, como ele costuma fazer. É um jogador que tem números nos últimos anos, tanto por Ferroviária quanto pelo Noroeste, é experiente também. Essas 3 peças bem interessantes que o Noroeste tem para tentar segurar esse Palmeiras em Bauru. E sim, tentar segurar. Não é o normal o Noroeste partir para cima do Palmeiras porque está jogando em casa. Não deve acontecer isso. O Noroeste deve se proteger bastante para tentar fechar os espaços e buscar contra-golpear se for possível. Enquanto o Palmeiras vai, claro, administrar a posse de bola e vai ter de trabalhar bastante porque o desgaste vai ser grande em relação ao calor de Bauru e vai ter de administrar a bola, a posse para trabalhar, achar espaços numa defesa que promete estar muito fechada, mas tem qualidade bastante para conseguir. É o favorito do jogo, não tenho dúvida nenhuma. Claro que eu quero a sua opinião, o seu olhar aqui embaixo em relação a tudo que eu citei. Qual a formação ideal que o Palmeiras deve colocar com este grupo B? É bom lembrar, né?
Estratégia muito bem adotada pelo técnico Abel Ferreira para que durante essa primeira fase de Campeonato Paulista ele consiga minimizar o desgaste, projetando uma temporada que terá muitos jogos, uma viagem longa com um centro de treinamento diferente, longe dos familiares para um Super Mundial. Não se sabe quanto tempo será a participação do Palmeiras nesse Super Mundial, enquanto os outros clubes que não estão no Super Mundial estarão fazendo uma intertemporada no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. Portanto, enquanto Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, Boca e River estarão ali no Super Mundial, atentos e jogando e se desgastando, focados, outros terão momentos para se descansar, recuperar fisicamente, e no segundo semestre tem Copa Libertadores, tem segundo turno de Campeonato Brasileiro, mata-mata de Libertadores, tem mata-mata de Copa do Brasil, momentos decisivos da temporada. E para quem ganhar a Libertadores tem o Intercontinental, o antigo Mundial, que mudou de nome, mas é a mesma coisa. Então, é uma temporada muito cansativa, muito desgastante, muito pesada, muito atribulada, jogos muito próximos uns dos outros, e o momento em que você vai ter adversários mais frágeis para conseguir mesclar o time e ainda assim conseguir bons resultados, sem dúvida nenhuma, é o Campeonato Paulista. Decisão sábia da comissão técnica do Palmeiras em conjunto com a diretoria. Claro, quero sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Deixa seu comentário aí embaixo, espalhe o vídeo para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal também, tá? Me dá essa moral? Bora junto para os 100 mil? Seja membro, eu vou ficar muito contente com o seu apoio direto. Like, importantíssimo. Como eu disse, o comentário eu tô aguardando por aqui. Espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.